Olá, segundo ano, tudo bem? Então, segundo ano, nós vamos começar agora a estudar sobre balanceamento de equações químicas e cálculo estequiométrico. A gente vai colocar em prática a lei de Lavoisier. Lembra da lei de Lavoisier que a gente estudou ano passado? A lei de Lavoisier diz o seguinte, que em uma reação química, a massa se conserva. Em outras palavras, nós podemos dizer que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. E aí também a gente poderia dizer que em uma reação química, o número de átomos de cada elemento químico vai se conservar. Então, o número de átomos, se eu tenho um determinado número de átomos antes da reação química, do lado dos reagentes, do lado dos produtos eu tenho que ter a mesma quantidade. E aqui a gente já pode ver que isso não está acontecendo, né? Mas antes, vamos relembrar algumas coisas. Esse 2 aqui, o que esse 2 significa? Que na molécula, nessa substância, eu tenho 2 átomos do elemento químico nitrogênio, ok? Então, e aqui, esse 2 significa que nessa substância, eu tenho 2 átomos do elemento químico hidrogênio, beleza? E nessa molécula aqui, eu tenho que, como não tem nada, significa que aqui é 1, não é isso? Então, para formar essa molécula aqui, eu tenho 1 átomo do elemento nitrogênio e 3 átomos do elemento hidrogênio. A gente vai ver que o balanceamento de equações químicas é um processo no qual a gente vai colocar números aqui na frente, a fim de fazer com que a gente tenha o mesmo número de átomos de cada elemento químico de um lado e do outro. Mas eu vou mexer nesses números aqui na frente. Esses aqui, ó, que já estão aqui, que estão embaixo, eu não posso mexer nele, porque isso daqui me diz a quantidade de átomos de cada elemento químico que eu tenho para formar a substância. Por exemplo, essa molécula aqui, H2O, e essa outra aqui, H2O2. Qual a diferença dessas duas? A quantidade de oxigênio, não é? Aqui eu tenho 2 hidrogênios e 1 oxigênio. Aqui eu tenho 2 hidrogênios e 2 oxigênios. É a mesma substância? Não, não é. Esse daqui é a água. E esse daqui é o peróxido de hidrogênio, que a gente conhece como água oxigenada, ok? Então, a gente percebe que a gente não pode mexer nesses números aqui embaixo, beleza? Porque aí eu estaria formando outra substância. Pessoal, primeira coisa que a gente tem que fazer quando pega uma equação química é ver se ela está balanceada. Para isso, a gente tem que contar o número total de átomos de cada elemento químico que eu tenho antes da reação, do lado dos meus reagentes, e quantos que eu tenho do lado dos meus produtos, de cada elemento químico. Pergunto para vocês, aqui, antes da setinha, nós temos os nossos reagentes, não é isso? Nós temos aqui os nossos reagentes. Depois da setinha, nós temos os nossos, nesse caso, o nosso produto, não é isso? Do lado dos reagentes, nós temos quais elementos químicos? Nitrogênio e hidrogênio. Quantos átomos de cada elemento químico eu tenho do lado dos meus reagentes? Nitrogênio eu tenho só aqui, não é? Quantos átomos de nitrogênio eu tenho aqui? 2. Então, vou colocar aqui, ó, 2N, indicando que eu tenho 2 átomos de nitrogênio de cá. Só informação, não estou fazendo nada, não estou balanceando aqui ainda, ok? E aqui, quantos hidrogênios eu tenho? 2 hidrogênios, não é isso? Do lado dos meus produtos, o que eu tenho? Do lado dos meus produtos, eu tenho 1 nitrogênio e 3 hidrogênios. Se conservou, a quantidade de átomos de cada elemento químico está igual? Não, né? Então, a gente percebe que essa equação química, a gente diz que essa equação química não está balanceada. Não tem o mesmo número de átomos de cada elemento químico antes e depois da reação, tá?
Então, essa equação, do jeito que ela está escrita, não está obedecendo à lei de Lavoisier, beleza? A gente tem que fazer um processo que a gente chama balanceamento da equação química. O balanceamento da equação química, ele ocorre acrescentando o que nós chamamos de coeficientes estequiométricos. O que são esses coeficientes estequiométricos? São números que eu vou colocar na frente de cada fórmula de substância. Então, eu vou colocar um número aqui e um número aqui. Esses números que eu colocar aqui na frente, ele vai multiplicar tudo que tiver na frente dele, até o sinalzinho de mais ou até a setinha. Então, o número que eu colocar aqui, ele vai multiplicar a quantidade de nitrogênio. O número que eu colocar aqui, ele vai multiplicar a quantidade de hidrogênio. O número que eu colocar aqui, ele vai multiplicar a quantidade de nitrogênio e de hidrogênio que está lá na frente dele, tá? Esses números chamamos de coeficientes estequiométricos, tá? Então, não esqueçam, porque eu não vou falar número que vai na frente para balancear mais, não. Agora, eu só vou falar coeficiente estequiométrico. Aí, vocês me perguntam, como eu vou saber quais números são esses? Existe uma técnica para a gente fazer isso, que é o método da tentativa. A gente tem que ir tentando descobrir quais números são esses. E nesse processo, a gente pode colocar um número e esse número não se encaixar muito bem. Então, a gente vai ter que trocar esse número. Só que tem algumas dicas que podem facilitar esse processo, e eu vou falar para vocês. Então, aqui nós já vimos que essa equação química não está balanceada. Eu preciso balancear e colocando os meus coeficientes estequiométricos. Daqui a pouco a gente vai balancear essa equação química, ok? Então, pessoal, vamos lá fazer o balanceamento? Pessoal, quando a gente vai fazer o balanceamento de uma equação química, a gente escolhe um elemento químico, balanceia ele. Depois que a gente terminou de balancear ele, aí a gente parte para um outro elemento químico. E assim vai indo até a gente balancear todos os elementos químicos que estão presentes na nossa equação, tá? Como eu falei para vocês, a gente usa o método das tentativas. E nesse processo a gente pode errar. Aí a gente teria que recomeçar nosso balanceamento. Mas agora eu vou passar algumas dicas para vocês para a gente escolher o elemento químico para ficar mais fácil o nosso balanceamento. Aí vocês vão anotar essas dicas, tá? Essas regrinhas. Pega uma folha, destaca, coloca com seu nome, cabeçalho, que eu quero que vocês entreguem ela e, mais que isso, eu quero que vocês usem essas regrinhas, durante todo o tempo que a gente for trabalhar com balanceamento de equações químicas, ok? Primeira dica é escolher o elemento químico que aparece só uma vez do lado dos reagentes e só uma vez do lado dos produtos. Então, esse elemento químico, ele vai estar presente em só uma das substâncias do lado dos reagentes e vai estar presente em só uma das substâncias do lado dos produtos, porque fica mais fácil balancear ele assim, tá? Nesse caso aqui, o nitrogênio está aparecendo só aqui, né? E do lado dos produtos, só aqui também. E o hidrogênio? Aqui e aqui, só uma vez também de cada lado. Então, tá tranquilo, poderia escolher qualquer um deles. A segunda dica, anota aí. Escolher o elemento químico que tem maior número de átomos de cada lado. Nesse caso, que a gente percebe que é o hidrogênio. Olha, o hidrogênio tem 2 aqui e 3 de lá. E, pessoal, de preferência que não sejam números múltiplos, ok? No caso, o 2 e o 3 não são múltiplos. Então, seria ótimo a gente começar com ele, tá? Porque a gente pode usar uma técnicazinha que vai ser fácil, ok? Então, a segunda dica é essa: escolher o elemento químico que apresenta maior número de átomos de cada lado e, de preferência, que não sejam múltiplos. E a terceira dica
é balancear o elemento químico que já foi definido o número dele, tá? Pode anotar essa terceira regrinha aí, mais pra frente a gente vai usar ela. Agora não vai fazer tanto sentido, depois vocês vão entender melhor o que é isso, tá? Então, pessoal, dentre essas regrinhas, seria melhor a gente começar o balanceamento por qual elemento químico? Pelo hidrogênio, né? Aparece só uma vez de cada lado, tem maior número de átomos, e 2 e 3, né? A quantidade que tem desse elemento antes e depois não são múltiplos. Então, pessoal, do lado dos meus reagentes, eu tenho quantos átomos de hidrogênio? 2, não é? Do lado dos meus produtos, eu tenho um total de quantos átomos de hidrogênio? 3. Não é isso? Eu vou usar esses números aqui como coeficiente estequiométrico, só que cruzado. Aqui tem 3, o meu coeficiente estequiométrico aqui, então, vai ser 3. De cá eu tinha 2, eu vou usar como coeficiente estequiométrico, aqui vai ser 2. Eu cruzei as quantidades, beleza? Perceba por que eu fiz isso, pessoal. Esse número que está aqui na frente, ele vai multiplicar a quantidade de átomos de cada elemento químico do que tiver do lado dele. No caso aqui, nós temos H2, não é? Então, tenho 3 aqui, não é? Então, vai ficar 3 vezes 2 hidrogênios. Eu passo a ter aqui quantos hidrogênios? 6 hidrogênios. Esse 3 aqui, pessoal, ele significa que eu tenho 3 mols ou 3 moléculas. Posso pensar em 3 moléculas, fica mais fácil da gente entender. 3 moléculas de H2. Então, eu teria aqui, olha, uma molécula de H2, outra molécula de H2 e aqui outra molécula de H2. Ok? Cada molécula de H2 tem quantos hidrogênios? 2, não é? Então, aqui eu tenho um total quantos átomos de hidrogênio? 6, olha, 2, 4, 6. 6 hidrogênios. Viu só? Por isso que eu digo que ele vai multiplicar tudo que tiver na frente dele. Então, eu tenho 6 hidrogênios de cá. De cá, eu vou ter quantos hidrogênios? O 2 vai multiplicar tudo que tiver na frente dele, né? Então, vai ser 2 vezes a quantidade de nitrogênio e 2 vezes a quantidade de hidrogênio. Tenho 3 hidrogênios, não é? 3 vezes o 2 lá na frente vai ficar 6 hidrogênios. Esse 2 também multiplicou a quantidade de nitrogênio, tá? Então, vai ficar 2 vezes, quantos nitrogênios eu tinha aqui? Um só, não é? Então, vai ficar 2 vezes 1, 2 nitrogênios. Ok? Olha, pessoal, balanceei o hidrogênio e já defini quantos nitrogênios eu vou ter. Porque eu já coloquei um coeficiente estequiométrico aqui. Coloquei o coeficiente estequiométrico, eu só vou mudar se não bater nos outros. Se bater, eu não vou mexer aqui mais, não. Tá? Já defini qual vai ser. Então, do lado dos meus produtos, eu tenho 2 nitrogênios. Do lado dos meus reagentes, eu tenho quanto? 2, não é? Então, qual o número que eu coloco aqui na frente que vai multiplicar esse 2 aqui e vai fazer eu ter 2? Só pode ser um 1, não é? 1 vezes 2, 2 nitrogênios. Ok? Olha, 2 nitrogênios de cá, 2 nitrogênios de lá. 6 hidrogênios de cá, 6 hidrogênios de lá. Bateu. Quais são os meus coeficientes estequiométricos? É o 1, o 3 e o 2. Só que tem um detalhe. O 1, a gente não precisa de representar. Não tem problema se você colocar, tá? Mas geralmente não se representa o 1. Mas é importante a gente saber que o coeficiente estequiométrico aqui é 1. Se vocês balanceou a sua equação, não colocou 1 aqui na frente, tá certo? Tá certo. A gente considera, fica subentendido, quando não tem nada, fica subentendido que o coeficiente estequiométrico é 1. Mas e se eu perguntar para você, quais são os coeficientes estequiométricos usados para balancear essa equação química? Você vai me dizer 0, 3 e 2? Não.
vai ser 1, 3 e 2, ok? O coeficiente estequiométrico daqui, mesmo que ele não esteja aparecendo, é 1, beleza? Vamos fazer outra, pessoal. Então, com essa reação química aqui, H2O2, que é a decomposição da água oxigenada. H2O2 em solução aquosa, produzindo H2 gasoso e O2 gasoso. Pergunto para vocês, como nós vamos fazer o balanceamento dessa equação química aqui? Primeiro, a gente tem que ver se a equação química está balanceada ou não, né? Então, eu vou colocar aqui, olha, antes do balanceamento. Eu tenho quantos hidrogênios do lado dos meus reagentes? 2 hidrogênios, não é isso? E quantos oxigênios? 2 oxigênios. Do lado dos meus produtos, o que eu tenho? 2 hidrogênios e 2 oxigênios, não é isso? Então, essa equação química está balanceada. Não preciso mexer nela mais. Aí eu pergunto para vocês, se eu perguntasse, quais são os meus coeficientes estequiométricos nessa reação? Não tem coeficiente estequiométrico? Tem sim. Os coeficientes estequiométricos são 1 aqui, 1 aqui e 1 aqui. Ok? Show, pessoal? Agora, pessoal, nós temos essa equação química aqui, essa reação química. Gás hidrogênio reagindo com gás oxigênio e formando a nossa querida água, H2O, ok? Pergunto para vocês, essa equação química está balanceada? Vamos ver? Vamos contar o número de átomos de cada elemento químico que eu tenho antes e depois. A quantidade de átomos de cada elemento químico eu vou colocar aqui em cima para a gente não confundir, ok? Então, eu vou colocar aqui, olha, antes do balanceamento, tá? Olha, antes do balanceamento, nós temos aqui quantos hidrogênios? 2 hidrogênios, 2 átomos de hidrogênios, não é? Então, aqui eu tenho 2H no total. E aqui, eu tenho quantos oxigênios? 2 oxigênios, não é isso? De cá, eu tenho quantos hidrogênios? 2 hidrogênios. E quantos oxigênios? Só um, né? 1 oxigênio. Está balanceada essa equação química, pessoal? Não, né? Hidrogênio está a mesma quantidade, mas oxigênio não está, não é isso? Então, precisamos balancear essa equação, porque desse jeito que ela está, não está obedecendo à lei de Lavoisier, ok? Pergunto para vocês, qual elemento químico que eu vou começar esse balanceamento? Hidrogênio ou oxigênio? Faz sentido eu começar a balancear pelo hidrogênio, pessoal? Não, porque o hidrogênio já está na mesma quantidade, ok? Não faz sentido eu começar pelo hidrogênio. E o oxigênio? O oxigênio está em quantidades diferentes. Vamos seguir aquelas regrinhas? O oxigênio, ele está aparecendo em só uma das substâncias do lado dos reagentes e em só uma das substâncias do lado dos produtos? Sim, né? O oxigênio está aparecendo só aqui e o oxigênio está aparecendo só aqui. O hidrogênio também, né? Segunda regrinha, escolher aquele que tem maior número de átomos antes e depois. Nesse caso aqui, seguindo essa regrinha, seria o hidrogênio. Só que a gente já viu que não faz sentido começar a balancear pelo hidrogênio, porque ele já está em quantidades iguais. Então, faz sentido a gente balancear pelo oxigênio. Olha, tenho um oxigênio de cá, a quantidade total de oxigênios, 1 de cá e 2 de lá, não é? O que eu posso fazer? Inverter as quantidades, não é? Se eu tenho 2 oxigênios de cá, eu posso colocar o meu coeficiente estequiométrico aqui como sendo 2. E aqui eu teria 1, né? Um oxigênio de cá.
Então, eu posso colocar esse 1 aqui como o meu coeficiente estequiométrico de K, colocando 1. Vamos ver se deu certo? Olha, aqui em cima eu coloquei antes do balanceamento, né? Vou colocar aqui, olha, depois do balanceamento, tá? Pergunta, o que a gente já mexeu aqui? Só a quantidade de oxigênio, não foi? Então, de oxigênio, quantos oxigênios eu passo a ter aqui agora depois que eu fiz o balanceamento? O meu coeficiente estequiométrico é 1. O 1 ele vai multiplicar a quantidade de átomos que tiver na frente dele. Então, vai ficar 1 vezes 2, não é isso? 1 vezes 2, 2 oxigênios. Ok? Não é 20, viu? É 2 oxigênios. Aqui, o meu coeficiente estequiométrico aqui é 2. Vai multiplicar a quantidade de tudo que está na frente dele. Então, vai ficar 2 vezes a quantidade de hidrogênio e 2 vezes a quantidade de oxigênio, né? 2 vezes 1, porque eu só tenho um oxigênio, vai ficar com 2 oxigênio. Olha só, bateu, deu certinho, hein? Balanceei o oxigênio. Só que quando eu coloquei o 2 aqui na frente, eu mudei também a quantidade de hidrogênio. Agora, eu não tenho mais só 2 hidrogênios, né? Olha, esse 2 aqui vai multiplicar tudo que tiver na frente dele. Então, vai ficar 2 vezes 2 hidrogênios aqui, vai ficar 4 hidrogênios. Então, eu tenho que ter 4 hidrogênios do lado dos meus reagentes também. Mas eu só tenho 2 aqui. O que eu tenho que fazer? Colocar um coeficiente estequiométrico aqui. E esse coeficiente estequiométrico que eu colocar aqui vai multiplicar esse 2, não é? E tem que dar quanto? 4. Então, vai ficar... Qual número que eu coloco aqui que multiplicado por 2 vai dar 4? Só pode ser 2, não é isso? 2 vezes 2, 4 hidrogênios. Beleza? Dúvida aí, pessoal? Pessoal, olha... Quando você for fazer um balanceamento, precisa descrever isso daqui e precisa descrever isso daqui? Não. O que você vai fazer o balanceamento é colocando esses números aqui. Isso aqui que me interessa, tá? Isso daqui eu coloquei para eu me organizar. Para eu ter saber o tanto que eu tinha antes, se precisa de balancear ou não. E depois para ver se já deu certo os meus coeficientes estequiométricos. Mas se eu pedir para vocês balancearem uma equação química, o que me interessa são os meus coeficientes estequiométricos. Não é isso e não é isso, tá? Se você conseguir fazer direto, sem colocar isso aqui, não tem problema, não precisa. Eu quero é isso aqui. Aí eu pergunto para vocês, quais são os meus coeficientes estequiométricos nessa equação? 2, 1 e 2. Precisa de colocar esse 1? Não, posso deixar ele sem. Fica subentendido que é 1 aqui, porque quando não tem nada, a gente considera que é 1. Beleza? Pode até associar o x, olha. Quando você tem x aqui, quando você usa x na matemática, x e 2x, por exemplo. Que a gente sabe que esse 2 aqui está multiplicando x, né? E aqui, o que estaria multiplicando x? Não tem nada, mas a gente sabe que é o 1. Então, é a mesma coisa, tá? Então, pessoal, vocês agora vão fazer alguns balanceamentos mais simples para a gente treinando, tá?